Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo André Pimentel, estamos juntos mais uma vez. Obrigado a todos os inscritos neste canal. Eu pedi a todos vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscrevam hoje mesmo, tá? Toca o sininho para que o YouTube te avise. E nós temos as nossas apostilas que tratam dos nossos temas, né, aqui no nosso canal. Então você que se reúne em graça, você que quer aprender melhor, quer se alicerçar dentro da palavra, daquilo que nós falamos, adquira as nossas apostilas. Você vai ouvir agora depoimentos de quem já adquiriu as nossas apostilas. Olá, abençoados, meu nome é Elza, adquiri a apostila e chegou ontem. Eu já estou desfrutando de temas muito bem explicados e com muitas referências bíblicas. Isso vai nos dando bases e argumentos irrefutáveis. Agora sim me sinto mais preparada. Quando o irmão André Pimentel falou da próxima geração, que deveríamos deixar um legado, pensei nos meus netos e resolvi adquirir e não me arrependo. Quer um conselho? Adquira a sua também. Não perca tempo, adquira já. Entre em contato pelo nosso WhatsApp 21 97987 4668. Então, se você hoje já está se reunindo em graça, se você hoje pensa em se reunir em graça, se você hoje pensa abrir um canal em graça, se você hoje quer apenas dominar esse assunto e que você faz muito bem com isso, adquira as nossas apostilas. Estamos aí? Bom, abençoados, então vamos aí à cereja do bolo. É por isso que eu falo, vem pra graça que eu te explico. Agora é a hora da palavra. Vamos para o texto em que nos avisa da existência dos 144 mil. Estávamos caminhando pelo Apocalipse e nós encontramos um texto bastante interessante, Apocalipse, capítulo 7, versículo 3 e 4, em que o sistema religioso novamente divaga em suas interpretações. Mas vamos à interpretação preterista completa. Vamos lá. Diz o texto: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado na fronte os servos do nosso Deus. Eu vi o número de selados, 144 mil selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Meus amados irmãos, veja bem, novamente encontramos essa palavrinha terra. E essa terra aí é o cosmo no original? Não. O original dela é Gé, que quer dizer o quê? Uma porção de terra. Essa terra aí, quando você bota terra prometida, é uma referência a um lugar. E essa terra aí também é essa mesma referência dentro do contexto bíblico. Você tirando essa parte de Apocalipse, trazendo para os dias de hoje, você pode aplicar a terra que você quiser. É um problema seu, mas dentro da Bíblia não. Você tem que respeitá-la. Quando também fala sobre o mar, né? Porque Israel era visto como uma ilha, um pedaço de terra cercado de águas por todos os lados, e depois tinha as outras terras, as outras tribos, que eram os gentios. Era assim que era a interpretação judaica quanto ao pacto que Deus fez com eles no Monte Sinai, o pacto da lei. E o texto é claro, havia pessoas naqueles dias selado na fronte. Esses selados, o número de 144 mil. Da onde? Do mundo? Dos cristãos de hoje? Dos judeus que vivem lá naquele local, lá na Palestina? Claro que não. Daqueles dias das tribos, dos filhos de Israel. Então é uma coisa de judeu, meu irmão. Não tem como você imaginar outra coisa. Então nós estamos informando sobre este livro de Apocalipse, no capítulo 7, agora do verso 1 ao 3 que vocês estão vendo, né? Põe o quê? Uma pausa, uma parada. Aonde? Na crescente destruição que vem se desenrolando ao longo da abertura dos selos do rolo do Cordeiro. É isso que nós estamos vendo. Não é isso que nós estamos vendo? A vingança através de uma guerra em que estava sendo destruída a terra
tá? A terra estava sendo destruída pelo exército romano na guerra entre Roma e os judeus. Então nós vimos isso na mensagem anterior. Quem não viu, vai lá e veja. E veja a ordem que é dada aqui em Apocalipse capítulo 7, versículo 1. Diz o texto: então vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, impedindo, olha aí, os 4 ventos de soprarem na terra, no mar e em qualquer árvore. Irmãos, preste atenção, se aí estava caminhando para uma destruição e havia perguntas a serem respondidas, então foi dada essa ordem, né, para parar a destruição em Israel, na Judéia, porque senão não iria aguentar, todos iriam morrer. E havia remanescentes a serem resgatados, conforme aí nós estamos vendo, né? Agora em letras maiúsculas aí, olha, não danifiques a terra nem o mar, nem as árvores. Isso é falando o quê? Sobre a terra de Israel. Até que tenhamos selado na fronte os servos do nosso Deus. Então precisava acontecer esse refreio para que esses 144 mil não fossem mortos. Quem eram esses 144 mil? É isso que nós vamos responder. Irmãos, o que simboliza, ou o que simbolizava, né? Porque hoje é outra coisa, o que simbolizava o vento em vários contextos bíblicos e proféticos da Bíblia? Simboliza a destruição. Irmão, antes de nós prosseguirmos nesse estudo, eu preciso contextualizar vocês o que a história conta sobre a revolta dos judeus, para depois estarmos na questão dos 144 mil para apresentar a vocês. Mas por enquanto, aqui nesse texto que nós lemos, havia o que? Cessado a guerra, cessado a destruição, né? Na história, atenção, no ano de 63 a.C., o general romano Pompeu conquistou Samaria e Judéia. Houve uma conquista ali. Então, no ano 6 depois de Cristo, isso foi em 63 a.C., no ano 6 depois de Cristo, Augusto César fez da Judéia uma província romana, governada por um procurador. Porque quando Roma, o que acontecia antigamente? Quando Roma dominava os povos, né, através da guerra, invadia, eles não matavam, não saqueavam, eles deixavam aquele povo produzindo para Roma. E Roma cobrava imposto. Então Roma não se metia no povo, na fé, na crença, na cultura, na política daquele povo dominado. Só queria saber o quê? Do imposto. Então, em 6 depois de Cristo, Augusto César, que foi um dos imperadores, fez da Judéia uma província romana governada por um procurador da Roma. Isso mexeu muito com eles. Então, diante dessa situação, as facções judias, porque era assim que era visto, havia várias facções, dominantes dos fariseus e saduceus, essas duas facções, em sua maioria, não apoiaram essa atitude de Roma, não apoiaram os romanos, mas o que? Se acomodaram à situação. Então os fariseus e saduceus, tranquilo, achou, reclamou, mas ficou na deles. Então, por outro lado, havia uma facção chamada Zelote, tá? Que eles se opôs ativamente a Roma. Irmãos, os Zelotes era uma facção do judaísmo bem radical e militante. Eles odiavam os romanos. E qualquer judeu que colaborasse com o domínio romano, eles viam como inimigo de Israel, dentro de próprio Israel. E o nome Zelote vem da palavra zeloso. Foram eles que alimentaram a guerra contra Roma. Foram os Zelotes. Então, nesse cenário que eu estou descrevendo para vocês, em 66 depois de Cristo, os judeus, principalmente os Zelotes, se revoltaram contra Roma devido aos abusos do procurador romano chamado Gésius Florus, tá? Em resposta a isso, uma legião romana é movida da Síria para a Judéia, foi da Síria para a Judéia, para reprimir a revolta, porque houve a revolta dos Zelotes. Mas os judeus, surpreendentemente, derrotaram os romanos. Olha só, estão pegando toda a visão? Pega a visão aí, irmão. Então, diante disto, em fevereiro do ano 67, agora lá na frente nós estamos vendo, no ano de 67, César Nero envia Vespasiano para sufocar as revoltas que estavam na Judéia com 2 legiões maiores.
neutralizando as revoltas na Galiléia. Depois, movendo-se para o leste, dirigiu-se para o sul, controlando a Idumeia, para chegar a Jerusalém pelo sudeste. Eles contornaram. Irmãos, essa parte da história que eu estou narrando para vocês, elas podem ser encontradas neste livro aqui de Bruce, da F.F. Bruce, New Testament History. Tá aí aparecendo para vocês a referência. Esse livro só tem a versão em inglês, tá? Mas quem quiser, é só me procurar aí, que eu forneço lá o link da Amazon para que vocês tenham esse livro. Mas só tem em inglês, tá legal? Ó, eu vou mostrar o mapa para vocês dessa conquista do exército romano. Então vocês vejam lá que eles estavam atacando a Galiléia, mas eles foram o quê? Eles foram surpreendidos. E aí o que eles resolveram fazer, Roma? Eles resolveram fazer esse cerco aí por fora, passar por fora, Decápolis, até chegar na Idumeia. Ali eles surpreenderam os judeus. Então todo esse avanço romano pela Judéia deixou para trás grande destruição. O Império Romano ia passando destruindo tudo, conforme profetizado em Apocalipse através da imagem que nós mostramos da abertura dos 6 primeiros selos. É ali que se concentra o acontecimento dos cavaleiros, dos cavalos, né, da pergunta, da resposta, do 6º, do 5º selo. Então, sem um herdeiro para continuar a dinastia Júlio-Claudiana, tá? Mas antes disso, o que acontece? Antes disso, por que parou? Antes de chegar nesse ponto, por que parou, irmãos? Porque depois que as tropas chegaram a Jerusalém, próximo ali, em 9 de junho de 68 d.C., César Nero simplesmente morre, comete suicídio. Então, esse acontecimento faz com que as tropas romanas não continuem a marchar sobre o chão de Israel. Então nós estamos analisando lá Apocalipse, que nós lemos, capítulo 7, é justamente esse período da história. Eu estou contextualizando vocês historicamente, tá legal? Então, sem um herdeiro, agora sim, sem um herdeiro para continuar a dinastia Júlio-Claudiana, tá? Fortes lutas pelo controle do império eclodem em Roma. Quando não há um sucessor, o que vai acontecer? As facções de Roma começaram a brigar entre si. E Vespasiano, o general, é forçado a retornar a Roma com suas tropas. Então, nesse meio tempo, é que houve uma parada na batalha contra os judeus. Essa secessão na destruição e avanço do inimigo é interpretada pelos judeus como sendo um sinal de que Deus estava apoiando a rebelião deles. Deu essa falsa impressão. Tem até uma passagem que diz, quando houver paz, né, vigie, porque virá depois o fim. É nessa passagem aí. Porém, no ano 70 depois de Cristo, com Vespasiano, né, como César, a campanha contra a Judéia seria retomada para dar o golpe de misericórdia aos judeus que acabariam com sua nação. Então, neste tempo, por sua vez, os judeus convertidos ao cristianismo, que ainda estavam pela terra de Israel, pelo mundo, pela terra de Israel, o que eles fizeram? O que fizeram esses judeus? Porque havia os judeus, lembra lá no começo, quando a gente falou sobre as cartas, a Apocalipse que foi escrita em cartas, foi enviada para as 7 igrejas da Ásia, para mostrar o quê? Que Jerusalém seria destruída. Isso seria um corte, porque o cristianismo não iria caminhar com o judaísmo, mas infelizmente vocês sabem que hoje caminham. Então isso foi um corte. Então nesse meio tempo, irmãos, eles aproveitaram, os judeus que se convertiam, eles não se desagarravam logo do judaísmo, não saíam. Eles ficavam ainda em Jerusalém com toda a opressão que havia, se escondiam, né? E os judeus em cima. Então havia esses judeus convertidos ao cristianismo ainda em Israel. E o que eles fizeram quando cessou a guerra? Aproveitar esse tempo para fugir de Jerusalém, possivelmente atendendo às advertências de Jesus em Lucas capítulo 21, versículo 20 ao 22. Vamos ler esse texto? Vamos lá. Diz assim: e quando virem Jerusalém cercada de exércitos, que era o momento, saberão que chegou a hora de sua destruição. Jesus falou isso. O que é isso, abençoado? A vinda do Senhor, a parúzia.
Então quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver na cidade, saia. E quem estiver no campo, não volte para a cidade. Pois aqueles serão os dias da vingança e as palavras proféticas das Escrituras se cumprirão. Aí, abençoado. Preterismo completo. Está aí. Assim também como temos documentos na história. Eusébio de Cesareia deixou um importante relato para nós. Está escrito lá no livro História Eclesiástica 3.5.3. Está aparecendo para vocês aí. Diz o texto ali. Também o povo da igreja de Jerusalém, atenção, seguindo um oráculo, tá, um profeta, enviado por revelação aos notáveis do lugar, diga-se de passagem, deveriam ser os líderes, recebeu a ordem de mudar de cidade antes da guerra e habitar certa cidade da Pérea. Nós já falamos sobre isto. Que recebe o nome de Pela. E migrou para ela de Jerusalém aqueles que creram em Cristo. Olha aí, os judeus que creram em Cristo. A partir daquele momento, como se os homens santos tivessem abandonado completamente a mesma metrópole real dos judeus e toda a região da Judéia. A justiça divina atingiu os judeus pelas iniquidades que cometeram e seus apóstolos, e apagou dentre os homens aquela mesma geração dos ímpios. Quem eram os ímpios? Eram os judeus que não se converteram a Cristo. Então, irmão, dito isto, não é difícil concluir que esses 144 mil judeus são aqueles que escaparam de Jerusalém antes do cerco final do ano 70, como vários autores também reconhecem. A própria profecia em Apocalipse capítulo 7, ela é bastante explícita, irmão, ao apontar que eles são judeus das tribos de Israel. Olha aí de novo, aparecendo para vocês. E eu vi o número dos que foram marcados com o selo de Deus, eram 144 mil de todas as tribos de Israel. Em passagens como Apocalipse capítulo 2, versículo 9 e Apocalipse capítulo 3, versículo 9, João é informado de que existem outros judeus que são de Satanás e que se opõem ao reino dos céus. Porém, sobre esses 144 mil que nós estamos vendo aqui, João é informado, vamos ler? Apocalipse 7,14 diz: estes são os que da grande tribulação levaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Quando aqui eu falei em Apocalipse capítulo 2, versículo 9 e Apocalipse capítulo 3, versículo 9, João é informado que existe o quê? Outros judeus que não se converteram, que se opunham ao cristianismo. Estes eram dados como Satanás. Porque a palavra Satanás quer dizer opositor. Não é que havia um espírito do mal. Não, abençoado. Então é muita coisa para a gente ressignificar, não é verdade? Então, onde a grande tribulação é o cerco de Romano de Jerusalém, como diz Lucas capítulo 21, versículo 23, diz assim: que dias terríveis serão aqueles para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando, pois haverá calamidade na terra e grande ira contra este povo. Quem é este povo? Nós hoje. O que nós temos a ver com isto? Nós temos a ver com hoje, né, abençoado? Quando nós jogamos, por exemplo, o nosso lixo no rio. Quando nós, por exemplo, podendo economizar energia, a gente não economiza. Então tudo isto hoje é diferente do contexto daqueles dias. É claro que se você for aplicar uma conjectura, por exemplo, em dizer que nós estamos vivendo dias de escassez, dias difíceis, né? Fenômenos na natureza aí que nós estamos vendo, por exemplo, o avanço do mar. Então essas coisas estão hoje nas nossas mãos de mudar. É só os governantes do mundo se juntar e parar de poluir, irmão. Começar a aceitar as coisas de Deus na vida deles. Então tudo vai ser diferente. Então hoje não tem nada a ver, hoje, você querer trazer o contexto bíblico para mudar a vida das pessoas que não tem mudado. Tem trazido hipocrisia. Vamos ver uma passagem em Ezequiel que diz sobre os selados ou protegidos. Ezequiel capítulo 9, versículo 4 e 6. Não vou ler todo não. Mas ali vocês vejam, ó, ande pelas ruas de Jerusalém e põe um sinal na testa de todos que choram e gemem por causa dos pecados detestáveis cometidos em sua cidade.
Então é o papo antigo. Não mostre compaixão nem tenha piedade. Matem todos, idosos e jovens, meninas, mulheres e crianças pequenas, mas não toquem naqueles que tiverem o sinal. Então é uma questão bastante interessante, que esse sinal é uma questão, não é literal, é uma posição, é um posicionamento. E pelo Espírito Santo, capítulo 1, versículo 13, diz o texto: agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o quê? O selo do Espírito Santo que havia prometido. Aonde estava esse selo do Espírito Santo? Sobre aqueles judeus remanescentes que aceitaram a Cristo como Messias, que fizeram uma limpeza em suas vidas em relação ao judaísmo, jogaram fora, como diz Paulo. Então esses irmãos judeus são separados para a bênção e protegidos do perigo. Veja Malaquias capítulo 3, versículo 18, depois Mateus capítulo 24, versículo 22. Então vocês verão outra vez a diferença entre o justo e o mau, entre o povo que serve a Deus e o que não serve. Mateus 24, 22. De fato, se o tempo da calamidade não tivesse sido limitado, ninguém sobreviveria. Mas esse tempo foi limitado por causa dos escolhidos. Está falando de quê? Do tempo que foi parado, como nós lemos em Apocalipse capítulo versículo 7:1. E por que os judeus, irmãos, que tinham se convertido ao cristianismo, tinham que ter esses detalhes especiais? Por que eles tinham que ter? Porque senão os próprios judeus os matariam. E até o cessar-fogo na guerra, por causa do suicídio de Nero, foi providencial para que esses 144 mil fossem salvos da destruição que cairia sobre Jerusalém. Já com os gentios que se convertiam ao cristianismo, eles sofreram, mas em menor intensidade. Porém, muitos também foram perseguidos e mortos pelos judeus, como já falamos antes aqui. Então esses 144 mil reaparecem em Apocalipse capítulo 14, versículo 1 ao 5, onde também são descritos como remidos dentre os da terra. E aqui a terra novamente, Israel. E também estes foram redimidos dentre os homens como primícias para Deus e ao Cordeiro. Era primícia de Deus. Esses são os primeiros. Os 144 mil são os primeiros a aceitarem Jesus como ali o seu Messias. Estes são a primeira leva de todos os redimidos. Depois leiam essa referência, abençoados. Apocalipse capítulo 14, versículo 1 ao 5, eu não coloquei. Agora lembre-se que Jesus ordenou no início que não houvesse evangelização fora da terra de Israel. Lembra quando Jesus comissionou os discípulos dele, né, para irem, né, ao povo, as ovelhas perdidas da casa de Israel, conforme está aparecendo para vocês em Mateus capítulo 10, versículo 6. Vocês lembram desse fato? Por quê? Porque a primícia era Israel. Sendo assim, os da casa de Israel foram os primeiros a ouvirem a mensagem do reino dos céus. Portanto, as primícias dos remidos dentre os homens e da nova aliança foram os judeus convertidos. Vejam, Apocalipse 14, versículo 4. Diz: estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro, para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Então aqui, abençoado, o sentido aqui, em relação às pessoas, realmente existia. Mas existe também um simbolismo aqui, na questão da virgindade, de não estarem contaminados com mulheres, tá? De não se darem à prostituição. Isso aqui não tem nada a ver, porque a Igreja Católica toma esse verso aí para dizer que os líderes dela são puros, porque não tem contato sexual com mulher. Parece até que isso é uma coisa impura, né? Olha a cabeça das pessoas. Olha a cabeça dos religiosos. Olha o que vem trazendo hoje, abençoado. Chegamos num ponto no Brasil que está insuportável o feminicídio, irmãos. Isso tudo advém de quê? De doutrinas mal fundamentadas cristãs. Olha, veja bem que absurdo, como pode um líder não tocar em mulher? Por quê? Qual é a diferença? É melhor do que ele? De maneira nenhuma. Paulo falou lá que era o líder teria que ser uma pessoa que não tocasse mulher. Não, abençoado, aquilo ali era porque estavam no final dos tempos.
Então, um descontexto geral, irmão, uma loucura. A gente não aguenta mais. Agora, irmão, existe também uma discussão muito grande em torno deste número. Se é um número exato ou representativo. A Bíblia, irmãos, é cheia de números representativos e em muitas quantidades são assimilados. E como sempre 1000, né? A 1000 é um número simbólico. Aí tem várias referências aí que está aparecendo para vocês. Ou no comentário aí no chat. Salmo 50:10 diz: porque meu é todo animal da selva e o gado sobre milhares de montanhas. Então aqui não é milhares de montanhas, nem gado, né? Abençoado, é um sentido poético aí. Eclesiastes diz: a qual ainda busca a minha alma, porém ainda não achei. Um homem entre 1000 achei, mas uma mulher entre todas estas não achei. Então é um número simbólico, mas que tem um simbolismo real. Indica algo real. Não que seja 1000 homens. Ele não achou. Entre 1000 homens ele achou um. Ele não contou 1000 homens e achou um. Então é possível achar ou pensar que os 144.000 é um número simbólico, ou mesmo arredondamento, um número mais ou menos aproximado. Agora existe um misticismo muito grande em torno deste número, não é verdade? Muitos homens se dividem aí, fica um burburinho daqui, um burburinho dali, né? Muitos encaram isto como um grande mistério. O mundo encara isso. Por exemplo, para os testemunhos de Jeová, vou colocar aí para vocês, os 144.000 para os membros da Testemunha de Jeová são um grupo de pessoas escolhidas por Deus para reinar com Cristo no céu após a sua morte. Eles acreditam que esses 144.000 são um número literal e que já foram selecionados ao longo da história, começando com os apóstolos de Jesus. Exegese pura, hein? Já os adventistas do sétimo dia acreditam que os 144.000 são um grupo de pessoas que sobreviverão à grande tribulação e serão levados com Cristo para o céu. Eles também interpretam esse número de forma literal. Se não fosse o futurismo, beleza. Sendo que ainda falta um detalhe, né? Não são um grupo de pessoas humanas, terráqueas, não. Tem que ser remanescentes da tribo de Israel. Existe também uma outra interpretação simbólica. Algumas pessoas interpretam os 144.000 como um número simbólico que representa a totalidade do povo de Deus. Nessa interpretação, os 144.000 são uma imagem de todos os fiéis que são salvos através de Cristo. Estão vendo o contexto. Então existem várias interpretações, mas nenhuma dessas interpretações, se vocês prestarem atenção, valorizam a Bíblia. Não creem na Bíblia. Eles creem na Bíblia quando você pega aquele versículo e traz para os dias de hoje. Porque eles aplicam contra a tua vida, contra a tua família, contra um país, contra o mundo. Todas elas que nós vimos aí sem contexto bíblico. E aí vem atravessando essa historinha 2 milênios. Porém, pelo que nós estamos estudando, nós sim estamos valorizando as escrituras. Em nenhum deles, irmão, apareceu que é um mistério. Não é verdade? Isso não é um mistério, irmão, está na história. Jesus não falou como João. Jesus não falou: este é o mistério dos 144.000 judeus que viste. Não, Jesus não falou isso. Existe alguma passagem que fala que é um mistério, algo escondido, algo a ser revelado nesse número 144.000? Claro que não. Porque aqui mesmo no livro de Apocalipse, nós vemos que não é mistério. Veja, Apocalipse 1:20 de novo vai aparecendo para vocês. Quer dizer, um que é mistério, vamos botar um que é mistério. Esse foi mistério. Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Bota aí. Diz o texto: o mistério das 7 estrelas. Olha aí. O texto já diz, é um mistério. Então nós falamos aqui nas outras partes, que não me engano foi na 9ª parte. Então se você pegar esse versículo que está aparecendo para vocês e ficar só aqui no Apocalipse, nesse versículo você não vai entender. Aí é um mistério. Mas esse mistério você consegue solucionar. Aí é preciso o quê? Recorrer primeiro ao livro que estamos lendo. E depois vamos aos outros 65 livros da Bíblia. E aí nós encontramos a resposta.
Ou mesmo lá no capítulo 17 de Apocalipse, no versículo 9 diz assim o texto, olha, aqui o sentido tem sabedoria, aqui o sentido que tem sabedoria. Então aí você precisa estar atento a esse versículo, não é verdade? As 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está assentada. Você está entendendo, abençoado? Agora aqui, deixa eu voltar aqui o versículo, né? Aqui no começo que nós lemos em Apocalipse, capítulo 7, versículo 1 ao 5, de 3 ao 4, não tem mistério. Está falando, não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado na fronte os servos do nosso Deus. E eu vi o número dos selados, 144 mil selados. Está falando até da onde era abençoado. Vocês estão entendendo? Então não tem como a gente descontextualizar isto. Tem. Então, embora o Apocalipse seja altamente simbólico, não há indicadores diretos na profecia que digam explicitamente que os 144 mil judeus são simbólicos de outra coisa. Então não precisamos inventar onde não há o que inventar. E inventar é até feio, né? Ou mesmo sugerir que isto esteja fora do aspecto bíblico de entendimento. Considerando tudo isso, meu irmão, é mais factível e natural entender que os judeus redimidos estão efetivamente falando aqui, fugindo da ira de Deus do primeiro século sobre Jerusalém, do que uma referência futura à igreja. Então, irmãos, é possível perceber que estudar o Apocalipse não é um bicho de 7 cabeças. O que nós precisamos é não ter preconceitos em relação a esse livro. Eu não posso pegar um texto de 144 mil e bolar na minha cabeça, que é um número que são as pessoas da Assembleia de Deus, são 5 da Metodista, 10 da Presbiteriana, ou achar que são homens que virão não sei de onde, mudarão o destino da humanidade. E isso acontece muito daqueles, né, que vêm aí de doutrinas futuristas, né, e literalistas do Apocalipse. Essas interpretações, se não forem bem interpretadas, o que gerará na mente da pessoa é levar a pessoa a uma depressão psicológica muito grande em sua vida. Nós temos visto isso. Tudo errado, irmão. Por isso, talvez nas igrejas não haja mais estudos sobre o Apocalipse, porque eles mesmos sabem que essa doutrina precisa ser mais bem estudada, bem mais elaborada. Muitas pessoas falam coisas diferentes e isso pode confundir os irmãos e afastá-los da verdade. No entanto, quando entendemos para quem foi escrito esse livro, a quem foi endereçado esse livro, por que foi escrito e qual é o seu objetivo, então conseguimos o quê? Compreender melhor. Além disso, é importante evitar interpretações que possam levar a expedientes sádicos. E aí, o sadismo é o que mais eles fazem. A hora do dízimo, a irmã vai dar uma palavra, abre o Apocalipse. Eis que a besta veio do mar e engoliu os que não são dizimistas. Não, mas não está no texto não. Não, mas eu posso falar assim. Ah, você pode falar assim, né? Bobo é quem dá ouvido. Então, irmãos, é importante lembrar que o livro de Apocalipse deve ser interpretado dentro da Bíblia, dentro do contexto histórico e cultural ali perto quando houve. A gente vai na história buscar ali ao ano 70 depois de Cristo. Isso é conhecido como o quê? Como interpretação preterista. E nós somos preteristas completos por quê? Porque cremos que toda a Escritura está cumprida. André, o final do mundo. O final do mundo aconteceu, irmão. Você está em terras novas. Você está em novos céus e nova terra. Estamos entendidos? Gostou do meu corte de cabelo? Bonito, né? Bom, abençoados, então estamos encerrando mais uma mensagem. Graça e paz a todos. E até a próxima mensagem.
Glória a Deus. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Somos o povo, chama-se em toda a terra. Vamos anunciar.